Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa primeira aula. Meu nome é Mariana, sou bióloga e doutora em botânica e ministrarei para vocês a disciplina de iniciação científica. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem no nosso fórum Tira Dúvidas. Eu já aproveito a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam a apostila e demais materiais que serão postados a cada semana. Então, vamos começar? Pois quero iniciá-los na arte de ser um cientista. Bem, a nossa ementa ela é composta pelos principais assuntos a serem discutidos sobre a matéria estudada. Sendo assim, a nossa disciplina aborda aspectos gerais da iniciação científica, questões metodológicas, éticas, de redação científica, conhecimento e ciência. Além disso, aprendemos sobre a utilização de instrumentos didáticos para leitura, estruturação, elaboração e apresentação de trabalhos acadêmicos, os métodos e técnicas de pesquisa quantitativa e qualitativa, e veremos também como funcionam as etapas da construção de um projeto através do exercício de elaboração de projeto de pesquisa, na qual vocês deverão apontar o objeto, o problema, o referencial teórico e a metodologia. Além disso, a disciplina visa também despertar a vocação científica e incentivar talentos ao estudo e domínio do método científico, estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da criatividade decorrentes das condições criadas pelo confronto direto com os problemas de pesquisa, despertar uma mentalidade criativa e voltada à solução de problemas usando métodos de pesquisa, direcionar vocês na criação e consolidação de um projeto consistente, que seja reflexo da prática da metodologia vista na disciplina. Mas isso tudo, cursistas, será possível através de um aprendizado e domínio sobre as técnicas e métodos de pesquisa. Ao final, vocês terão conhecimento sobre os limites éticos e morais da pesquisa e sua valorização. Além disso, vocês aprenderão sobre os principais tipos de divulgação de pesquisa e saberão escolher qual método que lhes atenderá no momento que já estiverem com seu trabalho pronto. Vamos falar então da parte que vocês mais gostam, não é mesmo? A avaliação da disciplina será realizada por meio de atividades de aprendizagem, participação nos fóruns, prova e seminário. Será muito importante que se dediquem a cada um deles para não precisarem de uma recuperação ou, em último caso, uma dependência. Dê seu máximo, pois essa disciplina os ajudará a ter um pensamento crítico e científico em todos os textos acadêmicos que vocês lerão daqui em diante. Então, aproveitem! Sobre o seminário, falaremos dele ao final desta videoaula, onde eu os instruirei sobre como funcionará todo o processo de preparação do mesmo. Nesta unidade, veremos os aspectos iniciais da disciplina, como as peculiaridades dos estudos na universidade, que é muito diferente daquilo que vivemos na educação básica. Pode ser que tenha alguns de vocês que estejam cursando uma segunda graduação neste momento, mas talvez não tenham ouvido até hoje sobre o que falarei hoje. Então, aproveitem para recuperar o tempo perdido, pois muitos não sabem ainda como administrar o tempo para estudar e como aproveitar ao máximo as aulas. Além disso, podem não ter vivenciado as boas condutas em trabalhos em grupos para que esse tipo de trabalho funcione e contribua para o crescimento intelectual e emocional dos seus componentes.
Então vamos aprender mais sobre o universo acadêmico e como você poderá usar essas técnicas para otimizar seus estudos de agora para frente, ok? Então, qual a diferença do conhecimento produzido na educação básica daquele que é produzido no ensino superior? Neste momento, o tutor pode parar o vídeo por 5 minutos para vocês discutirem sobre o que vocês estão achando de diferente aqui na universidade daquilo que vocês viveram no seu ensino médio e fundamental. Então, vamos recordar? Voltamos. E aí? Foi bom relembrar e perceber que vocês evoluíram? Por isso chamamos de ensino superior. Vocês fazem parte de uma pequena parcela da sociedade que tem a oportunidade de estar aqui hoje. Então, parabéns! Aproveitem essa nova fase e nível da vida de vocês, não deixem ela passar sem fazer valer a pena. Meus queridos alunos, embora a educação escolar em todos os seus níveis esteja vinculada ao conhecimento científico, é na universidade que vocês iniciam em uma etapa especial da produção desse conhecimento. É na educação superior que vocês podem e devem aprofundar-se na leitura e interpretação dos símbolos próprios da comunidade científica. No decorrer do curso, vocês notarão as diferenças, ou melhor, vivenciarão situações que os farão sentir que evoluíram intelectualmente desde o dia que decidiram entrar para o ensino superior. A disciplina que se propõe a iniciar e orientar o estudante nessa comunidade científica, ela aparece no projeto político-pedagógico dos diferentes cursos, com o nome de Metodologia Científica, Iniciação Científica, Metodologia da Pesquisa Científica, Técnica de Comunicação Científica, dentre outros. No entanto, as emendas normalmente são muito semelhantes. A proposta é que discussões em torno da natureza do conhecimento científico e os diálogos possíveis com outros tipos de conhecimento sejam conhecidos e refletidos sobre suas fronteiras e seus limites. Propõe ainda a discussão em torno da metodologia para eficiência nos estudos, na elaboração dos trabalhos do cotidiano acadêmico e daqueles que visam a divulgação de resultados parciais ou finais de pesquisas, preparando vocês para outras etapas dos seus estudos, da sua produção acadêmica ou da sua carreira profissional. No ensino superior, o conhecimento científico é direcionado de acordo com a área específica que o aluno deseja atuar e, dependendo do nível acadêmico que o aluno estiver, este conhecimento será transformado em produtos como projetos, TCCs, que são trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, teses de doutorados, artigos, dentre outros, que nós vamos discutir nas aulas seguintes. Não se preocupem, pois nós falaremos sobre os tipos de trabalho acadêmicos nas próximas aulas, além da maneira pela qual estes trabalhos são divulgados na comunidade científica. No entanto, podemos dizer, já que vocês, como graduandos, deverão produzir durante o curso pelo menos alguns desses itens, como projeto, TCC e artigos. Nesse primeiro momento, é objetivo da disciplina demonstrar ao acadêmico os desafios próprios da sua nova etapa na produção do conhecimento e como tirar o máximo proveito do curso que escolheu fazer. Importantes obras adotadas como referência no estudo da iniciação científica têm dedicado seus primeiros capítulos para alertar o estudante quanto às diferenças da realidade universitária. Nessa aula, apresentarei algumas peculiaridades dos estudos na universidade, a necessidade de uma boa administração do tempo e organização das atividades dos estudos, o aproveitamento das aulas e a documentação dos seus conteúdos e algumas sugestões práticas para o aproveitamento adequado dos trabalhos elaborados em grupos.
Ao final dessa videoaula, avalie os seus hábitos de estudos, comparando-os com as informações contidas aqui e no caderno didático. Seguindo a nossa aula, continuaremos o assunto pertinente à vida de acadêmicos e não poderíamos deixar de explorar as peculiaridades dos estudos na universidade. Então temos a pergunta-chave que deve nortear a ação do estudante universitário, que é: como posso tirar o máximo proveito do curso? Esforçar-se para alcançar uma formação de qualidade é uma questão ética. É relacionar-se, por um lado, com a consciência da necessidade de um preparo adequado para o exercício profissional relevante. Ser um profissional qualificado, com habilidade para interpretar e articular os conhecimentos pertinentes à sua área de atuação, é uma questão meramente individual. Essa competência ou a sua ausência terá impacto social que deve ser considerado desde o início do seu preparo para o exercício profissional, que é agora, e não depois que vocês terminarem o curso e pegarem um canudo na formatura. Quem tem a oportunidade de ingressar-se na universidade deve investir todos os seus esforços para que o curso seja bem feito, que os recursos investidos, tempo, esforço, dinheiro, sejam muito bem aproveitados, especialmente aqueles que estudam em universidades públicas, assim como vocês, mantidos por recursos públicos. Devem ter consciência do papel social da sua formação. Ah, professora, e como fazer essa preparação além de estudar, fazer prova, apresentar seminário e apresentar o TCC no final do curso? Bem, além dos estágios que vocês farão, principalmente nas universidades públicas, os acadêmicos têm a oportunidade de ingressar em programas de iniciação científica voluntária ou remunerada. Vamos parar novamente a nossa aula para assistir um vídeo na qual 2 universitários falam sobre a experiência de terem participado de programas de iniciação científica. Voltamos novamente. Muito legal a experiência deles, não é? Então fica aqui uma dica. Vocês podem também buscar este aprofundamento e, quem sabe, usar essa iniciação científica para já irem produzindo o seu TCC. Sendo assim, precisamos de atenção para as seguintes questões: as diferenças da vida na universidade daquela em que vocês estavam acostumados na educação básica. Não façam uso errôneo da liberdade que pressupõe autonomia. Tenham a maturidade para fazer suas escolhas e administrar o seu tempo. Não é necessário o controle na portaria da instituição para garantir a sua pontualidade, pois na universidade você não vai ter aquele porteiro que não te deixou entrar porque atrasou 5 minutos ou porque você está sem uniforme. Você, aluno, tem a autonomia para produzir o conhecimento. Vá além dos conteúdos discutidos em sala de aula ou no ambiente virtual. Na universidade, aquele que faz mau uso da liberdade, entretanto, não demorará a colher os frutos amargos da sua displicência. Se estes frutos não forem colhidos durante o próprio curso, certamente o serão no futuro, quando a sua formação deficiente implicar em perda de espaço no seu campo profissional. Anteriormente, eu falei sobre a autonomia do estudante universitário na produção de conhecimento. Isso quer dizer que, enquanto na educação básica havia uma grande dependência do professor, vocês agora devem ter capacidade de fazer bom uso das informações recebidas e ir além dos conteúdos discutidos em sala de aula e também dos textos fornecidos pelo professor. Deve ser capaz de relacionar, articular informações, ampliando-as por meio de leituras que estejam além daquelas exigidas pelo professor. A grande preocupação do estudante aqui não deve ser se a atividade vai valer nota, mas se será importante para o consistente domínio do tema em estudo. Agora vocês devem literalmente seguir a linha do pensar fora da caixa
e não limitar o conhecimento. Duas mensagens interessantes compartilho aqui com vocês para inspirá-los, uma delas do famoso Albert Einstein e outra de um autor brasileiro. A primeira diz que a única fonte do conhecimento é a experiência, ou seja, não se limite a uma única experiência. Aqui podemos dar um exemplo de não se limitar a uma única fonte sobre um determinado assunto, pois um cientista busca infinitas possibilidades a respeito de um tema, ele pesquisa. Na outra mensagem, o autor diz: a capacidade de absorção e crescimento da mente é praticamente infinita, e quanto mais ela se expande, mais capacidade tem de expansão. Ou seja, nosso cérebro precisa ser exercitado para que ideias inovadoras surjam e mais conhecimento seja adquirido. Se não buscarmos este crescimento, esta expansão, infelizmente você terá limitações como profissional. Novamente, a grande preocupação do estudante não deve ser se a atividade vai valer nota, mas se será importante para o consistente domínio do tema que vocês estão estudando. O professor, ele precisa avaliar o aluno de acordo com as normas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mas essa atividade avaliativa deve ter como resultado o incremento de conhecimento para o estudante. Caso aquela atividade não atue de tal forma, ela não é eficiente para a transmissão de conhecimento. Mas como o professor vai saber disso? Avaliando. E como o aluno vai saber que aprendeu? Sendo avaliado. Então, quando tiverem uma prova, um seminário, seja qual for o método que o professor adotar, você precisa mostrar conhecimento e que você compreendeu aquilo que foi passado. Para dialogarmos a respeito da administração do tempo, é importante iniciarmos lembrando que a administração do tempo é um grande desafio tanto para os acadêmicos que se dedicam exclusivamente aos estudos, como para aqueles que trabalham em outras atividades e dispõem de pouco tempo para os trabalhos escolares. Não é pouco comum verificar-se maior dificuldade por parte do grupo da dedicação exclusiva. O tempo parece ser tão amplo que acaba sendo desperdiçado. Já ouviram falar da procrastinação? A procrastinação é o ato de adiamento de uma ação. Se você procrastina, você perde tempo. É preciso disciplina para que isso não aconteça e os prejuízos para a sua boa formação sejam irreversíveis. Não é possível recuperar o tempo perdido. Por outro lado, os acadêmicos que se dedicam intensamente às outras atividades, além daquelas propostas pelo curso, também precisam de criatividade e disciplina para cumprirem uma agenda que exigirá renúncia e superação. Sobre esse importante assunto, há um alerta na página inicial do site da Universidade de Coimbra. Um alerta sobre a administração do tempo. No ensino superior, a matéria é mais extensa e é necessária uma maior autonomia na forma como nos organizamos, resultando frequentemente nesse tipo de pensamento. Falta muito tempo para o exame, até lá eu me recupero. As situações de estudo sob pressão apenas levam a um estado excessivo de fadiga, confusões, receios, dificuldade de concentração e retenção. Aconselha-se o planejamento das atividades de estudo e a elaboração de um horário. O planejamento adequado das atividades permite alcançar metas traçadas em menos tempo do que aquele que é fixado inicialmente. Esta mensagem adverte para a impertinência das justificativas de falta de tempo para o cumprimento das exigências dos estudos.
Se não há tempo, então não há condições para se estudar. Se houve uma decisão madura de se fazer o curso proposto, então o tempo necessário terá que ser planejado. Sendo assim, podemos nos propor a elaboração de uma agenda minuciosa e exequível, mudanças de hábitos, esforços extras para se acordar mais cedo, aproveitamento da parte do horário de almoço, leituras durante os deslocamentos, dentre outras providências. É pertinente também observar que ações como essas citadas ajudará a evitar acúmulos e não deixar para a última hora, o que culmina em um baixo rendimento nas atividades. É necessário lembrar que uma boa administração do tempo deve incluir também o necessário período de descanso. Proponho a vocês, por exemplo, a não realizarem tarefas escolares aos domingos. O descanso planejado é investimento na qualidade do bom trabalho. Na sequência do nosso diálogo, é indispensável abordar a respeito do aproveitamento das aulas. Sendo assim, vale ressaltar que o termo aproveitar significa lucrar, beneficiar-se. Dessa forma, esclarecemos que ser frequente e interessado, preparar-se para uma boa participação, uma revisão cuidadosa dos conteúdos discutidos em sala e a documentação desses conteúdos são atitudes essenciais para o bom aproveitamento do curso. O período de aula é o principal momento de um curso. Deve, portanto, ser considerado com especial atenção. Afinal, são as aulas que oferecerão as diretrizes para a produção dos conhecimentos que vão muito além dela. São necessários, portanto, cuidados especiais. O estudo prévio dos textos indicados como referência para a próxima aula devem ser realizado com rigor. Este preparo prévio possibilitará a vocês dar uma contribuição para a construção coletiva do conhecimento, a partir dos temas abordados e também contribuirá para o desenvolvimento da sua capacidade de compreensão, de síntese e de expressão verbal. Além da exposição do que ficou bem entendido da leitura prévia, vocês devem também observar as questões pendentes, o que não foi possível compreender no exercício feito, expondo as suas dúvidas. Será uma boa oportunidade para que a discussão em sala de aula ou nos fóruns seja enriquecida e que as diversas percepções do conteúdo estudado sejam apresentadas. Deixar de estudar os textos indicados para a aula seguinte dificultará o trabalho do professor e tornará a aula chata, o que resultará em prejuízo geral. Outros comportamentos, como a participação efetiva no momento da aula, pontualidade, assiduidade, atenção, são fatores que farão toda a diferença na produção relevante do conhecimento. Além disso, a revisão do conteúdo das aulas através da prática da documentação dos estudos realizados em sala é de imensa importância. Aquelas anotações feitas no caderno em sala de aula devem ser transcritas de forma organizada em um arquivo temático. As fontes citadas e a data da aula não devem ser esquecidas nesse registro. Optando-se pelos arquivos eletrônicos, cuidados especiais devem ser tomados para que tais conteúdos não sejam perdidos em caso de problemas com o equipamento. Esse exercício de documentação, além de preservar as anotações feitas durante o estudo da matéria, poderão ser de grande relevância para a utilização futura. Permitirá ao acadêmico o reestudo, a reflexão sobre os conteúdos, favorecendo a sua aprendizagem e desenvolvimento dos temas abordados. Vejamos no próximo tópico algumas orientações práticas
no que concerne a importante e usual prática de trabalhos em grupos. Quando pensamos em trabalho em grupo, podemos fazer as seguintes perguntas. Os trabalhos em grupo são, de fato, proveitosos? Esse tipo de atividade não dá margem para que alguns acadêmicos se aproveitem dos mais dedicados e simplesmente tenham os seus nomes arrolados entre os autores do trabalho? É possível aproveitar os trabalhos em grupo para promover o diálogo, aprimorar compreensões e construir conhecimentos? É inegável a importância dos trabalhos feitos em grupos, pois eles oferecem a oportunidade para se desenvolver a capacidade de produção coletiva, do diálogo, da convivência com ideias divergentes ou complementares. É preciso cuidado, porém, para que tais trabalhos sejam relevantes e cumpram seus objetivos, pois são várias as possibilidades de prejuízo nesse tipo de atividade. São muitos os casos em que os acadêmicos simplesmente dividem o texto ou tema a ser estudado e apresentem um trabalho fragmentado, desarticulado e que não representa a compreensão do grupo. Acaba se tornando um estudo individual dos tópicos. Essa divisão em tópicos ou capítulos para o uso individual não é errado, desde que haja encontros para que todo o grupo tenha acesso àquele conteúdo e aproveite coletivamente o que foi elaborado pelo responsável pelo tópico. A elaboração final passa a ser, desse modo, a responsabilidade de todo o grupo. Então, professora, como um trabalho em grupo pode ser bem-sucedido? Para que o trabalho em grupo seja bem-sucedido, aqui vão algumas sugestões básicas. Primeiramente, os grupos não devem ser muito grandes, não devem ter mais de 5 membros. Devem se reunir sistematicamente para acompanhar e articular os resultados das ações propostas. Imediatamente após receber a tarefa, tema ou texto para estudo, deve se reunir, nomear um coordenador que atuará como moderador e garantirá a participação de todos e objetividade das reuniões, e um secretário que anotará todas as decisões do grupo. Devem ser anotados telefones e endereços eletrônicos dos participantes para que a comunicação seja dinâmica. Nessa primeira reunião, deve-se tomar conhecimento do trabalho a ser realizado e estabelecidas as ações preliminares necessárias e as tarefas devem ser distribuídas. Divisão de tópicos do texto, levantamentos bibliográficos, entre outros. O secretário anotará todas as decisões do grupo para que não haja dúvidas quanto às responsabilidades assumidas por cada um. Outra reunião já deve ser programada em prazo estabelecido segundo a necessidade e conveniência do grupo, para que haja um retorno referente às tarefas distribuídas nessa primeira reunião. Será o relatório inicial. Na segunda reunião, o grupo verificará as necessidades de outros encontros antes daquele para aprovar o trabalho em sua forma definitiva, pronta para entrega ou apresentação. O conteúdo final do trabalho é da responsabilidade de todos que o subscrevem. É necessário, portanto, que todos os membros do grupo estejam atentos a este conteúdo, podendo assim assumir tal responsabilidade. Embora essas reuniões normalmente sejam menos formais, é necessário que o coordenador do grupo atue como moderador, garantindo o direito de participação de todos, o respeito para com as ideias apresentadas, bem como a objetividade da reunião.
evitando assim digressões intermináveis e assuntos periféricos, ou melhor, as famosas conversas paralelas. Nessa unidade estudada, foi possível perceber que se vocês forem criteriosos na administração das atividades acadêmicas, no aproveitamento do tempo para os estudos e dos recursos disponíveis, terá dado grande passo para uma formação de qualidade. Sendo assim, é possível concluir que o sucesso dos estudos e, posteriormente, na inserção no campo profissional, está mais relacionado ao esforço, à dedicação e seriedade do que propriamente no talento ou mesmo em formação privilegiada na educação básica. É importante que compreendam que as dificuldades normalmente são superadas quando há interesse e responsabilidade. Para discutir a iniciação do estudante na comunidade acadêmica, é necessário que ele seja informado dos desafios que terá que enfrentar e dos caminhos possíveis para a superação. Antes de falarmos sobre os seminários, deixo a nossa primeira dica da semana. Toda semana darei algumas dicas de filmes e literaturas para inspirá-los a continuar buscando conhecimento e nunca desistir diante das dificuldades da vida acadêmica. Aproveite o dia de descanso, que é importante para um bom desempenho nos estudos, e assista a este filme inspirador, chamado Um Sonho Possível, drama norte-americano baseado no livro The Blind Side: Evolution of a Game, de Michael Lewis. A obra trata sobre as possibilidades de superação das condições adversas em busca dos seus ideais. Este filme me inspirou e pode inspirar vocês também. Os seminários da disciplina. Aproveitando o assunto sobre o trabalho em grupo abordado anteriormente, finalizo essa aula apresentando para vocês o funcionamento do nosso seminário, onde a turma será dividida em 10 grupos de 5 pessoas para o melhor desenvolvimento do aprendizado. Caro tutor, você já deve estar com os temas em mãos e que também estão disponíveis no ambiente virtual. E com isso você deverá fazer um sorteio dos temas após a divisão dos grupos. Vamos aproveitar estes minutos restantes para realizar a primeira reunião do seu grupo, onde serão discutidos o tema sorteado, e com isso vocês produzirão um relatório inicial sobre o tema e sobre o que foi discutido durante a reunião. Este relatório deverá ser feito à mão mesmo. É muito importante que nessa primeira reunião vocês elejam o coordenador da equipe e o secretário. E lembre-se de também mencionar os eleitos no relatório, que deve ser entregue ao tutor ainda hoje. Este relatório será primordial para que vocês possam dar os primeiros passos para um seminário de sucesso. E com isso, encerramos a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido o conteúdo que vimos hoje e que busquem conhecimento além do que foi falado nessa videoaula. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Estudem a apostila e demais materiais recomendados na sala virtual. Bons estudos e até a próxima aula!